Antes de orarmos juntos, quero te convidar a algo importante. Parar por um instante e abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, chegamos diante dele com pressa, apenas pedindo respostas rápidas, mas o Senhor deseja mais do que resolver os nossos problemas. Ele deseja relacionamento. Ele quer que aprendamos a descansar na sua presença e a confiar, não de forma complicada, mas com a simplicidade de uma criança que se lança nos braços do Pai. Em Marcos 10, 13 e 16, encontramos uma cena marcante. Pessoas traziam crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos tentaram impedir, talvez achando que estavam preservando o tempo ou a dignidade do mestre. Porém, a Bíblia diz que Jesus se indignou com essa atitude e declarou: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele." Esse ensino é profundo. Jesus não estava apenas falando sobre as crianças em si, mas sobre uma postura de coração. A fé infantil é pura, sem cálculos, sem negociações, sem máscaras. Uma criança confia, se alegra sem reservas, corre para os braços do pai quando está com medo, chora sem vergonha quando sente dor e acredita nas promessas sem desconfiar. Assim também devemos ser com o nosso Pai Celestial. Se até hoje você tem carregado pesos tentando resolver tudo sozinho, este é o momento de entregar. O Senhor não pede provas do seu valor, nem espera que você venha perfeito. Ele simplesmente abre os braços e diz: "Venha como você está." Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: "Eu confio no Senhor." Quando pensamos na relação de uma criança com seus pais, compreendemos melhor o que Jesus quis nos ensinar. Uma criança não se aproxima do pai ou da mãe com desconfiança. Ela não faz cálculos antes de pedir ajuda, não tenta negociar condições para ser amada. Pelo contrário, ela corre com liberdade, abre os braços e confia. Quando estão felizes, as crianças não escondem sua alegria. Elas pulam, sorriem, abraçam sem medo de serem rejeitadas. Quando estão feridas, não tentam esconder a dor, mas correm imediatamente para os braços que sabem ser seguros. Quando estão assustadas, procuram a presença protetora de seus pais e, ao segurar uma mão firme, descansam na certeza de que estão seguras. É dessa confiança que Jesus fala. Ele nos chama a viver uma fé descomplicada, sincera, pura, dependente. Uma fé que não busca explicações para tudo antes de obedecer. Uma fé que não precisa enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. A fé infantil não é ignorância, mas confiança. Não é fraqueza, mas rendição. O grande problema é que, conforme crescemos, aprendemos a depender de nós mesmos. A vida nos ensina a desconfiar, a nos proteger, a levantar muros ao redor do coração. E é exatamente nesse ponto que perdemos algo precioso, a leveza de confiar em Deus como uma criança. Carregamos fardos que não deveríamos carregar. Ficamos ansiosos tentando controlar cada detalhe, esquecendo que nosso Pai já prometeu cuidar de nós. O Senhor hoje te convida a recuperar essa fé simples, a fé que descansa, a fé que se lança, a fé que não exige provas, mas que se satisfaz com a palavra dele. Se você deseja viver esse tipo de confiança em Deus, declare nos comentários: "Eu escolho confiar como uma criança." Receber o reino de Deus como uma criança é também um ato de humildade. Uma criança não chega diante dos pais com títulos, status ou conquistas para apresentar. Ela simplesmente chega como é. E isso é suficiente. Da mesma forma, quando aquelas crianças foram levadas a Jesus, não tinham nada de especial para oferecer. Não traziam currículos, não carregavam vitórias ou feitos grandiosos. Apenas se aproximaram, e isso bastou para que Cristo as acolhesse, as abraçasse e as abençoasse.
O Senhor não espera que você resolva toda a sua vida antes de vir até Ele. Não exige que você esteja sem falhas, sem marcas, sem lutas. Ele não pede que você esconda suas dores, seus medos ou suas fraquezas. Pelo contrário, o convite de Jesus é: venha como você está. E isso é libertador. Muitos de nós vivemos tentando provar nosso valor, como se o amor de Deus fosse conquistado por mérito. Mas a graça é justamente o contrário. É o presente imerecido que nos alcança, mesmo quando não somos dignos. Aproximar-se de Cristo como uma criança é reconhecer que não temos nada a oferecer além de nós mesmos. É admitir nossa total dependência. É crer que, mesmo em nossa fraqueza, Ele continua sendo suficiente. Quantas vezes você já tentou carregar fardos maiores do que pode suportar? Quantas vezes já acreditou que precisava resolver tudo sozinho? Hoje, o Senhor te chama a entregar, a colocar nas mãos dele as preocupações, os fracassos, os sonhos e até os medos mais profundos. A confiança infantil não questiona se o pai vai sustentar ou não. Ela apenas descansa no fato de que ele é capaz. Se você entende que precisa depender mais de Deus e menos da sua própria força, escreva nos comentários: eu dependo do Senhor. A fé infantil não é ingênua, é uma escolha de confiança. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a essência de uma vida de entrega. Uma criança não precisa entender todos os detalhes para obedecer ao pai. Ela apenas confia. E essa confiança é a base da nossa caminhada com Deus. Mas a vida adulta muitas vezes rouba isso de nós. As decepções, os traumas e as perdas endurecem o coração. Ficamos desconfiados, receosos de acreditar novamente, com medo de sermos frustrados. Passamos a acreditar que precisamos controlar tudo para evitar a dor. Porém, ao tentar nos proteger, perdemos a leveza da dependência em Deus. Perdemos a paz que só existe quando deixamos que Ele seja nosso guia. Jesus nos chama a um retorno, a voltar à simplicidade de um coração que crê sem reservas, a viver uma fé que não exige explicações, mas que se agarra nas promessas de Deus. E quando fazemos isso, descobrimos algo precioso. Não precisamos ter todas as respostas, porque servimos a um Pai que já conhece o fim desde o princípio. Ele vê o que não vemos, conhece o que não sabemos e nos conduz em caminhos de vitória, mesmo quando não entendemos o processo. Talvez você esteja passando por um momento em que não consegue ver a saída. Talvez o medo e a dúvida tenham tentado dominar o seu coração. Mas hoje, o Senhor te convida a soltar as rédeas do controle e segurar firme nas mãos dele. Não é sobre entender, é sobre confiar. Se essa palavra fala com você, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Quando Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence às que são como elas. Ele não apenas fez um convite, mas revelou um estilo de vida. Viver como filhos diante do Pai é abrir mão da autossuficiência. É escolher descansar em quem Ele é, e não no que nós podemos fazer. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, de carregar pesos que não são seus. Hoje, o Senhor te chama a depositar tudo aos pés dele. Ele não rejeita quem vem com sinceridade. Ele não exige perfeição, mas entrega. Ele não espera que você seja forte o tempo todo, porque a força que sustenta vem dele. Assim como aquelas crianças foram recebidas nos braços de Jesus em Marcos 10, você também é recebido hoje. Os mesmos braços que abençoaram no passado são os braços que te acolhem agora. Creia nisso. Vamos orar. Pai amado, reconhecemos que só Tu és digno de toda honra, glória e louvor.
Hoje, eu peço que o Senhor renove em nós a fé simples e sincera, a fé que confia como uma criança. Ensina-nos a depender de Ti em cada detalhe, a não nos apoiarmos em nossa própria compreensão, mas a descansar na Tua vontade perfeita. Sustenta o cansado, fortalece o abatido, renova a esperança daquele que já não vê saída. Espírito Santo, sopra novo ânimo, derrama paz que excede o entendimento e lembra-nos das promessas que não falham. Declaramos que confiamos no Senhor, declaramos que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que cada coração que ora agora seja envolvido pela Tua presença. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Glória a Deus.